Iniciamos agora mais uma aula. E na aula de hoje vamos ver a parte 3 do assunto logaritmos. Lembrando que o assunto logaritmos foi dividido em várias partes e essa é a parte 3 deste assunto. Nessa aula vamos ver logaritmo de um produto, logaritmo de um quociente, terremotos à escala Richter, intensidade sonora e decibéis. Logaritmo de um produto. Logaritmos convertem produtos em soma. Suponha que b, x e y sejam números positivos e b diferente de 1. Vamos aqui dizer que u é igual a log de x na base b e v é igual a log de y na base b. Assim, a definição de logaritmo na base b vai implicar que b elevado a u é igual a x e b elevado a v é igual a y. Lembrando que a definição de logaritmos vimos nas primeiras partes desse assunto, nas outras aulas. Multiplicando essas duas equações, uma pela outra, no caso essas duas equações aqui, multiplicando uma pela outra e usando a identidade de potência que vimos nas aulas já, temos que b elevado a u vezes b elevado a v vai ser igual a b elevado a u mais v. Para quem não viu essa aula, vimos a propriedade que produto de potências de bases iguais, que nossa base é b em ambas as potências, nós vamos conservar a base, que é o nosso b, e somar os expoentes, que no caso é u mais v. Então, dessa forma, vamos obter o quê? Temos que b elevado a u mais v, que acabamos de descobrir através dessa identidade de potência, vai ser igual a x vezes y. E agora, vamos usar novamente a definição de logaritmo de base b. Isso vai implicar que o log de xy na base b será igual a u mais v. E como vimos aqui no slide passado, u é log de x na base b e v é log de y na base b. Então temos a seguinte fórmula para um logaritmo de um produto. Se b, x e y forem números positivos e b diferente de 1, temos que o log de xy na base b vai ser igual ao log de x na base b mais o log de y na base b. Quando tivermos um log de um produto, vamos transformar esse produto em dois outros logaritmos. Isso facilita para muitas questões na resolução. Agora, isso aqui é importante se atentar. Em geral, o log de x mais y na base b não é igual à soma de log de x na base b mais o log de y na base b. Como assim? Temos que o log de 91 na base 3 é aproximadamente, todos os valores que estão aqui são aproximados. Temos que o log de 91 na base 3 é 4,1. O log de 50 na base 3 é 3,6. E o log de 41 na base 3 é 3,4. O nosso x aqui vai ser 50 e o nosso y vamos dizer que vai ser o 41. Se somarmos 50 mais 41, teremos 90. Então nós estaria nesse logaritmozinho aqui, a soma desses dois. Entretanto, o log de 91 não é igual à soma desses dois logs. Vamos ver aqui. Temos que o log de 50 é 3,6 e o log de 40 na base 3 é 3,4. O log de 50 na base 3 mais o log de 41 na base 3 é igual a 7.
o que é diferente do log de 91 na base 3, que é igual a 4,1. Então isso é algo bastante se atentar que muita gente erra. Que o log de x mais y na base b não é igual à soma do log de x na base b mais o log de y na base b. Vamos aqui para um exemplo. Vamos usar a informação de que o log de 6 é aproximadamente 0,778 para calcular o valor de log de 60.000. Lembrando, isso aqui foi outra coisa que vimos nas partes anteriores. Quando não tivermos aparecendo a base do log, isso é um logaritmo comum, ou seja, é um log de base 10. Isso é o que chamamos de logaritmo comum. Novamente, vimos isso nas aulas anteriores. Agora vamos para a resolução. Temos que o log de 60.000, podemos transformar esse 60.000 num produto de dois outros números. A fim de simplificar, vamos ver que eu não alterei o valor. 10 elevado a 4 vezes 6, vocês podem calcular aí, vai ser igual a 60.000. Eu não alterei o valor, apenas mostrei de forma diferente esse número, a fim de simplificar os cálculos para resolver. Por quê? Nós vimos nos slides passados o logaritmo de um produto. Essa regra nós temos. Então, como aqui eu tenho dois produtos, eu tenho um produto aqui dentro do log, eu posso transformar isso em dois outros logs. Então agora eu tenho um log comum de 10 elevado a 4 mais o log de 6. Um log comum e o meu logaritmano sendo de base 10 é extremamente fácil de resolver. E o log de 6 eu já tenho. Por que, Matheus, é fácil de resolver esse log comum de 10 elevado a 4? Vemos pela própria definição. Toda vez que tivermos uma potência da base no logaritmando, o resultado será o expoente. E isso é provado pela própria definição. Como assim? Lembra que eu disse quando estavam falando sobre os logs aqui, que foi o que estava enunciado? Eu disse que quando não aparece a base do log é 10. Então essa minha basezinha aqui é 10. Essa minha basezinha é 10 desse log. Então, no meu logaritmando, eu tenho uma potência em que a base da potência é igual à base do meu logaritmo. E pela definição nós temos o quê? Vamos aqui demonstrar de forma diferente aqui, como vamos resolver. Pela definição eu tenho o quê? Um 10 elevado a x, em que esse 10 aqui é a potência do meu logaritmo, é a base do meu logaritmo, perdão. Esse 10 é a base do meu logaritmo, elevado a x. E isso é igual ao quê? Ao meu logaritmando, que é essa expressão aqui dentro do parêntese, que é 10 elevado a 4. E aqui nós podemos ver claramente que valor o x pode assumir em que vai ser igual a 10 elevado a 4. Obviamente, o meu x aqui tem que ser 4. Então, quando tivermos no logaritmão, uma potência da base do logaritmo, o resultado sempre vai ser expoente, pela própria definição. Isso nós conseguimos ver. Então, eu tenho que o log de 10 elevado a quarta de base 10 é 4, como acabamos de ver aqui. E o log de 6 eu tenho que foi dado enunciado. Então, agora é só somá-los.
E o log de 60.000 é aproximadamente 4,778. Agora o logaritmo de um quociente. Logaritmos convertem quocientes em diferenças. Raciocinando de maneira análoga ao que vimos no slide, logaritmo de um produto, podemos mostrar a seguinte propriedade. Se b, x e y forem números positivos com b diferente de 1, então eu tenho o quê? O log de x dividido por y na base b vai ser igual ao log de x na base b menos o log de y na base b. Então aqui vamos transformar o logaritmo de um quociente na subtração de dois outros logaritmos. Vamos mostrar aqui no exemplo agora. Calcule o valor de log de 4x sobre y na base 4, sabendo que aqui nós temos dois valores que vão nos ajudar na resolução. Sabemos que log de x na base 4 é igual a 8,9 e o log de y na base 4 é igual a 2,2. Então nós só precisamos encontrar uma forma de chegar nesses dois logs. E como fazemos isso? Vamos usar as propriedades que acabamos de ver. A logaritmo de um quociente e a logaritmo de um produto. Primeiramente vamos usar o logaritmo de um quociente. Acabamos de ver no slide passado. Que nós temos o quê? Que o log de x sobre y na base b é igual à diferença de dois outros logs. É justamente o caso que temos aqui, ó. Nós temos 4x sobre y. Vamos transformar agora em dois logs. Vamos transformar o primeiro log, que é da parte de cima, que no caso é 4x. Então teremos log de 4x na base 4, menos o log da parte de baixo, da divisão, que é log de y na base 4. Se nós prestarmos atenção, nessa parte aqui que eu estou circulando, eu tenho um logaritmo de um produto. Então vamos usar a propriedade que vimos no começo da aula, em que ela dizia o quê? Ela dizia que o log de x vezes y da base b é igual à soma do log de x na base b mais o log de y na base b. Então vamos dividir esse log de 4x na base 4 em dois outros logs. Aqui eu tenho um log de 4 na base 4, mais um log de x na base 4, menos um log de y na base 4. Se nós olharmos para o enunciado, nós já temos o valor de log de x na base 4 e temos o valor de log de y na base 4. Só precisamos encontrar o valor desse log, o que é bem fácil. Lembram que vimos o que eu falei nos outros exemplos passados? Vamos mostrar aqui novamente. Esse log de 4 na base 4 vai ser o quê? Pela definição. Vai ser um 4 elevado a um x. Opa, me atrapalhei aqui na hora de fazer. Esse 4 elevado a um x igual a 4. Certo? Que número esse x pode assumir para que esse 4 elevado a x seja igual a 4? O número 1. 4 elevado a 1 é 4. Se fosse 0, não seria 4. Se fosse 2, não seria 4. O único número que x pode assumir que seja 4 é 1. Então, esse log de 4 na base 4 é 1. Mas o log de x na base 4 nós já sabemos que foi dado enunciado, que é 8,9.
está aqui, menos o log de y na base 4 também foi dado, que é 2,2. Então, menos 2,2. E resolvendo essas somas e subtrações, teremos que o log de 4x sobre y na base 4 é igual a 7,7. Novamente em logaritmo de um quociente. Como caso especial da forma de logaritmo de um quociente, use x igual a 1 na fórmula acima para o logaritmo de um quociente. Ou seja, onde nós tínhamos um x, vamos botar 1, que está aqui em cima, na parte de cima. Então, o log de 1 sobre y na base b, pela propriedade que vimos, é igual a log de 1 na base b menos o log de y na base b. Lembrando que o log de 1 na base b é igual a zero, temos o seguinte resultado, que é a propriedade que chamamos de logaritmo de um inverso multiplicativo. Então, quando tivermos um log de 1 sobre y em uma tal base b, isso vai ser igual a menos o log dessa nossa parte de baixo da fração. Então, teremos menos log de y na base b. E aqui temos um exemplo. Aqui temos um logaritmo comum. Novamente, não está aparecendo a base, então é um logaritmo comum. De 1 sobre 5. E isso aqui é igual a menos log de 5. Agora, terremotos e a escala Richter. Intensidade de um terremoto é medida pelo tamanho das ondas sísmicas geradas pelo terremoto. Esses números variam ao longo de uma escala tão grande que os terremotos normalmente são registrados usando a escala de magnitude Richter, que é uma escala logarítmica, que utiliza logaritmos comuns, ou seja, logaritmos de base 10. Vamos aqui para a definição. Escala de magnitude Richter. Um terremoto com ondas sísmicas de tamanho S tem magnitude Richter, log de S sobre S0, em que S0 é o tamanho das ondas sísmicas que corresponde ao que tem sido declarado como um terremoto de magnitude Richter 0. O tamanho de uma onda sísmica é de grosso modo proporcional à quantidade de agitação do solo. Alguns pontos vão ajudar a esclarecer essa definição. O valor de S0 foi estabelecido em 1935 pelo sismólogo americano Charles Richter, que é justamente o que dá o nome da magnitude da escala, como aproximadamente o tamanho das menores ondas sísmicas que poderiam ser medidas naquela época. A unidade usada para medir, SS0, não interessa, pois qualquer variação na escala dessa unidade vai desaparecer nessa nossa razão, S sobre S0. O aumento por um fator 10 na intensidade de um terremoto corresponde ao aumento de uma única unidade em magnitude Richter, como pode ser visto na equação. Um log de 10 vezes S sobre S0, vamos aqui usar as propriedades que vimos, vai ser igual a log de 10 mais o log de S sobre S0. Aqui usamos apenas a propriedade do logaritmo de um produto. Dividimos esse daqui com o produto desse toda essa nossa expressão aqui, dessa nossa toda razão. E o log de 10 na base 10 é 1.
novamente semelhante ao que vimos naquele logaritmo de 4 na base 4. O pensamento é análogo da mesma forma. Mais o log de S sobre S0. Então, como vimos, um aumento por um fator 10, que foi esse 10 multiplicando S, aumentou uma unidade na nossa escala Richter, na nossa magnitude Richter. Vamos aqui para um exemplo bem interessante. O terremoto mais intenso registrado no mundo, pelo menos até a época que foi feito o livro, atingiu o Chile em 1960 com magnitude Richter de 9,5. O terremoto mais intenso registrado nos Estados Unidos atingiu o Alasca em 1964 com magnitude Richter 9,2. Quantas vezes aproximadamente o terremoto no Chile em 1960 foi mais intenso que o do Alasca em 1964? Vamos para a solução. Seja SC, o tamanho das ondas sísmicas do terremoto do Chile em 1960 e SA, o tamanho das ondas sísmicas do terremoto no Alasca em 1964. Assim, nós temos o quê? Que o log de SC sobre S0 deu igual a 9,5, que foi a magnitude Richter no terremoto do Chile, e log de SA sobre S0 igual a 9,2, que foi a magnitude Richter no terremoto dos Estados Unidos, lá no Alasca. Agora vamos subtrair a segunda equação da primeira. Então vamos subtrair essas duas equações aqui, que estão circuladas. Os dois lados da igualdade. Em que 9,5 menos 9,2 deu igual a 0,3. E aqui nós temos a subtração dos dois logs. Temos o log de SC sobre S0 menos o log de SA sobre S0. E agora vamos usar a propriedade do quociente, do logaritmo do quociente. Porque se nós podemos transformar um logaritmo que tem um quociente no logaritmando em a subtração de dois outros logaritmos, nós também podemos fazer o inverso. Nós podemos transformar a subtração de dois logaritmos em um logaritmo que vai dividi-los. É um logaritmo em que o logaritmando será um quociente. E por que nós fizemos isso? Porque dessa forma nós vamos poder cancelar o nosso S0. E assim nós teremos que que toda essa nossa expressão será igual a log de SC sobre SA, que é igual a 0,3. E agora nós vamos passar o S log para o outro lado da igualdade, que é um logaritmo comum, então vai ficar aqui como base 10, em que vai estar elevado a 0,3. Que é esse nosso resultado aqui. Nós passamos esse log como potência. Então nós temos que a razão de SC, que foi o terremoto no Chile, sobre SA, terremoto da Alasca, é igual a 10 elevado a 0,3, em que isso é aproximadamente 2. Em outras palavras, o terremoto no Chile, em 1960, foi aproximadamente 2 vezes mais intenso que o do Alasca em 1964. Agora vocês podem ver, isso é bem interessante, que mesmo pequenas diferenças na magnitude Richter podem corresponder a grandes diferenças de intensidade, porque a diferença na nossa magnitude Richter foi de apenas 0,3. Entretanto,
A nossa diferença em intensidade foi que o terremoto do Chile foi o dobro. Foi 2 vezes mais intenso que o do Alasca. Então essa pequena diferença na magnitude Richter foi isso tudo de diferença em intensidade. Agora vamos para a intensidade sonora e decibéis. A razão da intensidade do som que causa dor pela intensidade do menor ruído que podemos ouvir é de mais de 1 trilhão. Trabalhar com números tão grandes pode ser inconveniente. Dessa forma, o som é medido em uma escala logarítmica, denominada decibéis. A escala de decibéis para o som. Um som com intensidade E tem 10 vezes o log comum de E sobre E0 decibéis, em que E0 é a intensidade do som de um ruído extremamente baixo, no limiar da percepção do ouvido humano. Uma curiosidade interessante é que esse fator 10, na definição da escala de decibéis, é um pequeno contrassenso. A parte desse da palavra decibel vem justamente desse fator 10. Agora, alguns pontos que vão ajudar a esclarecer essa nossa definição. O valor de E0 é 10 elevado a menos 12, número extremamente baixo, watts por metro quadrado. A intensidade do som é usualmente medida em watts por metro quadrado, mas a unidade utilizada para medir E e E0 não interessa. Por quê? Pois qualquer variação na escala dessa unidade desaparecerá justamente na nossa razão E sobre E0. Multiplicar a intensidade sonora por um fator 10 corresponde a adicionar 10 à medida em decibéis, como pode ser visto na equação. Aqui nós adicionamos 10 na nossa equação da intensidade sonora, nossa equação de decibéis. E vamos usar as propriedades que vimos. Vamos separar no log a definição do log de produto, vamos separar na soma de dois outros logs. Temos aqui 10 vezes log de 10 na base 10, mais 10 vezes log de E sobre E0. Log de 10 na base 10, nós já vimos que é igual a 1. Certo? Nós já vimos que isso aqui é igual a 1. E aqui vai ficar 10 vezes 1. 10 vezes 1, 10. Mais 10 vezes log de E sobre E0. Então, vimos que multiplicar a intensidade sonora, esse nosso E, por um fator 10, corresponde a adicionar 10 à medida de decibéis. A legislação francesa limita os iPods e os leitores de MP3 a um volume máximo de 100 decibéis. Uma conversa normal tem um nível sonoro de 65 decibéis. Quantas vezes é um som de 100 decibéis mais intenso que uma conversa normal? Vamos agora para a solução. EF é a intensidade sonora de 100 decibéis permitidos na França. E EC, a intensidade sonora de uma conversa normal. Então, nós temos o quê? Que 100 é igual a 10 vezes o log de EF sobre E0 e 65 é igual a 10 vezes o log de EC sobre E0. Agora vamos fazer semelhante ao que fizemos no slide de terremotos, do exemplo de terremotos. Vamos subtrair a primeira equação da segunda. Vamos voltar aqui para mostrar. Vamos subtrair os dois lados da equação. 100 menos 65, que dá igual a 35,
E vamos subtrair esses dois nossos logs. 35 vai ser igual a 10 vezes o log de EF sobre E0 menos 10 vezes o log de EC sobre E0. Simplificando, para tirar esse fator 10, vamos dividir todos os lados da equação por 10. Então aqui teremos 3,5 e nós cancelamos esses 10 dos dois lados. Então teremos log de EF sobre E0 menos o log de EC sobre E0. E vamos usar novamente aquilo que eu comentei. Como podemos transformar um quociente na subtração de dois logs de bases iguais, podemos fazer o inverso. Podemos transformar a subtração de dois logs de bases iguais em um log de um quociente. Então aqui vamos ter que essa expressão vai se transformar em log de EF sobre E0 dividido pelo log de EC sobre E0. E dessa forma podemos cancelar o nosso E0 dos dois lados da fração. E assim vamos ter que 3,5 vai ser igual a log de EF sobre E0. E agora, novamente, vamos usar a definição de log e vamos passar esse log para o outro lado da igualdade com uma potência. E como esse log é de base 10, nossa potência será de base 10. Então teremos que EF sobre EC é igual a 10 elevado a 3,6. E que isso é aproximadamente 1162. São 3.162. Portanto, um iPod operando no máximo volume legal na França de 100 decibéis produz um som em torno de 3.000 vezes mais intenso que uma conversa normal. Como vocês podem ver, é um número muito grande para uma pequena diferença de decibéis. Entretanto, o aumento da intensidade sonora por um fator de mais de 3.000, como no último exemplo, não é tão drástico quanto parece, devido ao modo como percebemos o volume. O volume no ouvido humano, o ouvido humano percebe cada aumento de 10 decibéis como uma duplicação no volume, embora a intensidade sonora tenha realmente aumentado por um fator 10. E assim terminamos nossa aula de hoje. E essa foi a referência que usamos na aula. O livro Axler, o livro Pré-Cálculo, Preparação para o Cálculo, segunda edição, do autor Axler.